Galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Mais uma vez longe. A gente fica triste, mas esperançosos que Deus vai modificar toda essa situação. Vamos lá. O que eu quero estudar com vocês hoje é sobre a tentação de Jesus. Mas antes nós vamos fazer uma oração, como sempre, pedindo para que o Espírito Santo esteja conduzindo, esteja nos auxiliando nesse estudo de hoje. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos por quem Tu és, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos a Sua misericórdia em nossas vidas. E agradecemos por tudo. E pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja com todos nós nesse ensino de hoje. Que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja com cada um de nós, Pai. Nos ajude e nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O que nós vamos ver hoje é Mateus 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler tudo, depois que eu ler tudo, eu vou estar explicando algumas partes e trazendo para o nosso dia de hoje. Vamos lá. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias, e disse: Tudo isso te darei, prostrados se me adorarem. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o adoraram. O que dá para trazer ali? No começo fala assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito. A seguir do quê? O que Jesus estava fazendo antes dele ser tentado, que ele foi levado para o monte, ele foi tentado. O que ele estava fazendo? Um pouquinho mais para cima fala em Marcos 3, do 13 até o 17, fala sobre o batismo. Jesus foi batizado e logo em seguida que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha o que aconteceu logo depois do batismo. Geralmente, nas nossas vidas, a gente é batizado e depois do batismo, nós vamos estar almoçando com a família, vamos estar festejando aquele dia. É um dia alegre, um dia contente. E Jesus, como é que foi? Assim que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto e foi tentado. Ele foi tentado por Satanás. E toda a tentação que Satanás fez com ele, Satanás, ele tentava enganar Jesus. Ele tentava pôr dúvida na cabeça de Jesus. Você prestar atenção assim, ó, a primeira coisa que ele fala: Então o tentador aproximou-lhe e disse: Se és filho de Deus. O que ele fez aí? Ele colocou dúvida na cabeça de Jesus. Ele colocou: se você é mesmo filho de Deus. Todas as vezes que ele falava se és filho de Deus. Todas as vezes ele tentou colocar dúvida, ele tenta enganar. Se ele fez isso com Jesus, quem diria nós?
O inimigo, ele passa o tempo todo tentando colocar dúvidas nas nossas cabeças. Tentando, o se, sabe aquele se que fica ali? Ai, será que eu sou mesmo filho de Deus? Se eu sou mesmo, eu não faço isso, eu não faria aquilo. O inimigo sempre colocando essa dúvida, esse pontinho de interrogação na nossa cabeça. Tipo, se você é capaz, você vai fazer lá tal coisa. Você não é capaz. Será que você é capaz? Aí você fica assim no pensamento. Ai, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não consigo fazer isso. Ai, eu não consigo tirar uma nota boa. Ai, eu não consigo obedecer, ficar de boa com os meus pais. Eu não consigo não responder. Ai, eu não consigo ficar sem acessar aquele site que eu gosto tanto, mas não pode, que não é certo. Sabe? Aquele se assim, ó, aquele eu não consigo e aquele se é o que o inimigo coloca em nossas vidas. E ele fez isso com Jesus. E quando o inimigo coloca esse se aí, essas dúvidas na nossa cabeça, quando o inimigo coloca essas dúvidas, esses questionamentos na nossa cabeça, como nós temos que reagir? Primeiro nós vamos ver como Jesus reagiu. Depois nós vamos ver qual é a nossa postura e como nós devemos reagir. Porque se Jesus, que é filho de Deus e era puro e é santo, foi tentado e o inimigo tentou colocar dúvidas na cabeça dele, com certeza nas nossas cabeças também o inimigo vai tentar por dúvida. Ele vai tentar colocar vários questionamentos, ele vai deixar você sempre em dúvida, sempre se perguntando se é ou não é, se você é merecedor, se você não é, se você consegue, se você não consegue. Ele sempre vai estar fazendo isso. Mas vamos ver qual é a nossa postura diante dessa situação. O primeiro passo, qual foi a primeira resposta que Jesus deu quando ele falou: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, o que ele falou? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se você observar, o que Jesus usou? Jesus usou a palavra. Jesus usou aqui, ó. Se você tiver base nos ensinamentos de Deus, se você estiver sempre buscando ler, se você sempre buscar estar em comunhão com Deus através da leitura, você vai ter como responder o inimigo. Ele vai te falar assim: ai, você não é capaz de fazer tal coisa. Se você está lendo a palavra de Deus, você sabe que na palavra de Deus fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso porque Deus me fortalece. O que você vai responder quando ele vai falar que você não é capaz? Quando ele falar que você não tem capacidade de conseguir algo, de conquistar algo, você vai falar com a clareza que o Espírito, a autoridade que o Espírito Santo te deu, de Deus que ele te deu. Ele vai falar, você vai falar simples: Deus vai me fortalecer para que eu possa fazer. Deus vai me capacitar. Deus vai estar à minha frente. É assim que você vai responder, usando a palavra de Deus. E foi assim que Jesus respondeu, usando a palavra dele. Então, logo daí, o diabo viu que não tinha chance ali, que não tinha vez usando aquilo ali. Ele logo em seguida levou Jesus até a cidade santa. Colocou-se sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guarda. Mais uma vez o inimigo, o que ele fez? Tentou colocar dúvida na cabeça de Jesus, falando: se és filho, se você é mesmo, se você disser. E aí, se Jesus não tivesse preparado, se Jesus não tivesse jejuando, se Jesus não fosse quem ele era, se Jesus não tivesse em comunhão com Deus, ele ia ficar na dúvida, ele ia falar: será mesmo? Será mesmo que eu sou filho de Deus? Será mesmo que eu tenho a capacidade de fazer isso que Deus me propôs a fazer? Que era morrer por todos os pecadores? Se ele não tivesse preparado como ele se preparou, talvez o inimigo teria conseguido colocar a dúvida na cabeça dele. Mas não, Jesus não ia, Jesus sempre esteve, ele já veio preparado, ele sempre esteve preparado. E ele deixou bem claro para nós que nós sejamos imitadores dele, que nós sejamos iguais a ele. Sabe? Se ele falou isso porque ele sabe que a gente tem a capacidade de fazer isso, que ele sabe que a gente consegue, porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E aí, o que ele respondeu? Aí, Jesus veio com maior firmeza. Não tentarás o Senhor teu Deus. O
que ele fez? Usou a palavra. Que Deus fala na Bíblia que nós não devemos tentar o Senhor. Nós não devemos provocar a ira, nós temos que ser submissos, temos que ter o coração submisso ao Senhor. E o que Jesus, mais uma vez, usou a palavra. E lá em seguida, ele foi lá e mais uma vez ele tentou. Levou aí o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Nossa, que astúcia. Às vezes o inimigo ilude a gente. Ele dá as coisas assim, entre aspas, boas, e depois que dá as coisas boas, vem as coisas ruins. O que ele realmente, porque ele engana, porque ele ilude. Nós temos que estar com os olhos abertos, com a mente, com os ouvidos atentos, o coração aberto, para enxergar isso. Para a gente ver que a gente não deve cair nessas ciladas que Satanás coloca nas nossas vidas. As coisas que ele põe no início aparenta ser maravilhoso, depois é igual aquela amizade que você tem que aparenta ser maravilhosa, mas depois tem um preço caro que te faz mal. A escolha que você tem de se envolver com uma pessoa que não que não tem temor, que te leva para o caminho contra Deus, também tem um preço. O inimigo, ele coloca as coisas na nossa vida, ele tenta enganar a gente, mas nós temos que estar preparados, com sabedoria, para não cair nessas ciladas. Aí o que Jesus respondeu? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Então, Jesus foi bem claro, usou a palavra mais uma vez. Somente a Deus, somente a Senhor adorarás e prestará cultos. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. O diabo, quando ele viu que Jesus não ia ceder e que Jesus estava preparado através da palavra, que Jesus estava fortemente armado no coração, na mente e muito cheio do Espírito Santo, o diabo viu que não ia ter vez. O que ele fez? Ele fugiu, ele se mandou. E o que veio no lugar dele? Veio os anjos e adoraram ao Senhor, adoraram a Jesus, porque Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. É filho de Deus. Ah, mas Jesus consegue, ele era filho de Deus. E você é o quê? Você não é filho de Deus? Você também é filho de Deus. E Jesus também falou para você, para mim, para nós sermos imitadores dele. Ele falou, sejam meus imitadores. E se nós temos essa orientação, porque Deus sabe que nós temos essa capacidade. Então, vamos começar a não dar ouvido às mentiras que Satanás coloca na nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que nós não somos amados, porque nós somos sim amados por Jesus, amados por Deus, pelo Espírito Santo. Não vamos deixar o inimigo dizer que é certo você enfrentar os seus pais, porque você já sabe de todas as coisas, porque você já tem a sua personalidade formada, você já sabe, você já tá quase ficando de maior e você já tem... Não deixa o inimigo te enganar com isso. Não deixa, porque na palavra fala para nós honrarmos os nossos pais, independente se você é novo, velho, não, nós temos que honrar os nossos pais. Eu já tenho vou fazer 35 anos e até hoje eu procuro honrar minha mãe, independente se ela está certa, se ela está errada, independente de qualquer coisa, se eu estou certa, se eu estou errada, a minha função é honrar a minha mãe. E o inimigo, ele tenta o tempo todo plantar mentiras na nossa mente, enganar a gente, colocar dúvidas na nossa cabeça. Não vamos permitir. Assim como Jesus não permitiu que o inimigo colocasse dúvidas na cabeça dele, nós também não vamos permitir que o inimigo coloque dúvida nas nossas cabeças. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo esteja nos ajudando, vamos estar lendo a palavra, sendo conduzida através da palavra, tendo base para seguir as nossas vidas e não sermos enganados pelas coisas do mundo e coisas que o inimigo traz nas nossas vidas. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que sirva assim na vida de vocês.
E realmente eu espero de coração que vocês estejam assistindo o vídeo, que vocês estejam entendendo, que vocês estejam procurando estar em comunhão com Deus, porque é muito importante isso na vida de vocês. Eu tô sentindo muita falta de vocês, tô sentindo muita saudade, não vejo a hora de poder encontrar vocês e estar dando aula pessoalmente, que é mais gostoso, vendo vocês participando, entendendo, vendo que vocês estão caminhando no caminho do Senhor. E vamos então encerrar com uma oração, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude a conduzir as nossas vidas, não sendo deixados enganar pelo inimigo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço pela essa palavra que o Senhor nos deu. E eu peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos ensinando, Senhor, nos conduzindo, nos ajudando, para que nós não sejamos enganados, Senhor, pelo inimigo. Com as palavras de mentira que ele veio colocar na nossa mente, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. E eu te peço, Pai, esteja com cada um de nós, nos ajude, nos fortaleça, nos traga paz em nossos corações. E obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, nos procure, manda mensagem, que vocês estão muito quietinhos, nada de pergunta, nada de dúvida, já tô começando a estranhar. Então, mas se vocês tiverem alguma dúvida, procura a gente, que nós estaremos disponíveis. Beijo, até mais.